Prancheta do PVC, com Paulo Vinícius Coelho. Oferecimento Monroe e Monroe Axios. Amortecedores e peças para suspensão. Qualidade de ponta a ponta. Lá vai Gabigol para bater pênalti. Partiu para a bola, perna esquerda. Alternadas as cobranças a partir de agora. O Wallace na bola. O gol! Autorizado, Bidon partiu, perna esquerda. Pro gol! Do Corinthians! Partiu pra bola, chutou, salvou! Salvou, Léo Jardim! No último pênalti, o Vascaíno chutou, bingo! E o Vasco agora parte para buscar o seu segundo caneco da... Muito bom dia para você, Paulo Vinícius Coelho. Muito bom dia, Milton Jung. Muito bom dia, Cássia Godoy. Bom dia, PVC. Amigo, os goleiros foram o diferencial nessas semifinais, hein? Quando tem decisão por pênaltis, a gente acaba olhando pro goleiro como herói e procurando um vilão. Eu gosto do Everaldo Marques citando a enorme fábrica de heróis e vilões, que são as decisões por pênaltis. Mas não só nos pênaltis, hein? Também, mas assim, eu acho que, por exemplo, no jogo normal, o primeiro tempo do Matheus Pereira foi extraordinário em Corinthians e Cruzeiro e a entrada do Garro no segundo tempo mudou muito a partida. O Christian fez um partidaço pelo Cruzeiro, o Garro mudou o jogo e a presença dos 46.964 torcedores em Itaquera também. Eu diria que em Itaquera ontem não havia 46.964 espectadores, eram agentes. Por exemplo, no Fluminense Vasco, o Thiago Silva fez uma partida enorme. O Fábio foi decisivo, mas o Thiago Silva travou 2 vezes no pé do Ryan em jogadas de extrema velocidade, que para um zagueiro de 41 anos é muito difícil competir com um jogador de 19, como é o Ryan. Também, mas os goleiros são importantíssimos. E o Gabigol foi muito decisivo, né? Porque o Gabigol bateu 8 pênaltis pelo Cruzeiro e perdeu 3. É claro que a culpa é dele, da indolência com que ele bateu o pênalti, mas a história dele é de perder pênalti. Ele tem 63... Mas ele entrou só para bater pênalti, então errou o técnico, colocou o cara para bater pênalti. Erraram os dois, errou o técnico de colocar o Gabigol para bater pênalti e errou o Gabigol porque errou o pênalti. Erraram os dois. A passagem do Gabigol pelo Cruzeiro é péssima. É mesmo, é esse o histórico. Eu achei até que fosse um histórico melhor por parte dele, até para ele ter entrado no jogo naquele momento, sem tempo até para aquecer durante o jogo, né? O Gabigol chegou com o Clube da Esquina 2, lembra? E com uma apresentação gloriosa, deu processo, porque ninguém pediu direito para usar a música. Depois ele virou reserva do Caio Jorge. E depois ele virou reserva do Matheus Pereira. Quando o Matheus Pereira não podia jogar, jogava ele de vez em quando. E acabou perdendo o pênalti decisivo. É a segunda vez na história apenas em que a Copa do Brasil tem os 2 finalistas decididos nos pênaltis. A primeira vez foi em 2008, quando o Corinthians eliminou o Botafogo nos pênaltis e o Vasco foi eliminado pelo Sport, que terminaria campeão. Ou seja, na segunda final, que definiu finalistas nos pênaltis apenas, quase deu igual a 2008, né? Só que dessa vez o Vasco vingou a derrota nos pênaltis para o Sport daquela vez. E o Vasco luta pelo seu segundo título de Copa do Brasil, ganhou em 2011, e tem uma torcida enlouquecida em busca do segundo título nacional neste século. Neste século, que começou em 2001, o Vasco ganhou só um título nacional, justamente aquela Copa do Brasil de 2011, numa decisão contra o Coritiba. E PVC, temos também notícia do Flamengo, que está se preparando para o jogo de quarta-feira, né? A expectativa para saber qual será o Paris Saint-Germain a jogar na quarta-feira, porque o Paris Saint-Germain levou o Marquinhos, que está machucado, mas levou pela liderança, e levou o Dembélé, que também está machucado e é dúvida. E muita gente está falando que o PSG pode poupar jogadores. Eu não acho que vai poupar jogadores, acho que ele vai tentar ganhar o jogo.
Mas é um jogo diferente do que seria um Flamengo e Manchester City, como foi o Fluminense em 2023, se fosse Flamengo e Real Madrid. O Paris Saint-Germain não é um bicho-papão do futebol mundial. Perdeu para o Botafogo nesse ano. O Paris Saint-Germain pode ser o primeiro time vice-campeão mundial 2 vezes no mesmo ano. E pode ser o primeiro time a perder 2 vezes para o campeão da Libertadores no mesmo ano. Porque perdeu para o Botafogo em junho no Mundial e pode perder para o Flamengo na quarta-feira. Mas não acho que vai ser um jogo simples, não. O Paris Saint-Germain, não percamos de vista, é um time do Catar com sede em Paris. E ele vai jogar no Catar. Tá. Só me confirma aqui, o jogo final é quando? O da Quarta-feira. Intercontinental? Quarta? 14 horas. 14 horas. E aí a partida da Copa do Brasil é à noite. Copa do Brasil, 21h30 em Itaquera. O segundo jogo, domingo, 18h30 no Maracanã. Muito obrigado, até mais. Até amanhã. Obrigado, Cássia. Obrigado, Milton. Até amanhã, PVC, 9 horas.